Olá, pessoal, boa noite. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Nossa primeira live tratando do primeiro artefato importante da licitação, que é o estudo técnico preliminar, é o ETP. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo técnico preliminar, sobre o ETP e sobre a importância de entender o ETP para aquelas pessoas que querem aproveitar as oportunidades que nascem com a nova lei de licitação. Então, estou feliz de estar aqui, retornando de férias, e hoje falando de um tema tão importante, estudo técnico preliminar. Coloquei o link aqui para vocês se inscreverem no nosso evento, que vai ser muito bacana, www.especialistareferencia.com.br, para que você possa vir participar desse nosso evento. Ana, que bacana ter você aqui. Tô retomando, tô dizendo ao pessoal que eu passei uns 40 dias de férias, nunca fiz isso na minha vida. Sempre atento a tudo que está acontecendo, sempre participando, mas assim, uns 40 dias que eu não faço uma live, que eu não vou fazer uma capacitação. Agora a vida começou de novo, graças a Deus. E o ano chegou chegando, né, Ana? Como é que estão as coisas aí? Boa noite, professor. Boa noite a todos que nos acompanham. Que delícia, férias de 45 dias é milagre. Bateu o recorde, professor. Bati mesmo, bati todos os recordes. O som tá ok? Tá dando para me ouvir? Tá tudo ótimo. Não. Então, professor, muitos prefeitos novos, equipe nova entrando, começando a todo vapor, buscando aí capacitação, buscando se inteirar, né, das novidades trazidas pela nova lei, porque alguns já trabalharam com órgãos públicos ou já foram prefeitos em outros mandatos, mas ainda na vigência da lei anterior, né? Então, agora, cheios de novidade, um pouco assustados, mas iniciando aí com muita garra. Igual o senhor falou, é um início de ano desafiador. Todo mundo tem que arrumar a casa, né? Sim. Eu falo que nós tivemos desde 2021 para fazer essa aplicação, essa implementação de forma tranquila. Mas como bons brasileiros que somos, né, professor, deixamos para o último segundo. Então, nós tivemos o ano passado, que foi de fato a implementação, principalmente aqui em Minas, é o que eu observei, a maioria aguardou 2024. E agora, na verdade, os tribunais já começaram a fiscalizar de uma forma mais intensa e aplicando sanções, né, já com esse entendimento de que o prazo foi concedido para atualizações, para capacitações, então que agora já tem que todo mundo estar elaborando seus documentos de forma plena. E o grande problema, gente, é que todo mundo deixou para 2024, esquecendo que 2024 era ano de eleição. Então, a verdade é que foi uma arrumação de casa na correria, porque a gente sabe que segundo semestre em ano de eleição é um semestre em que se trabalha muito mais a própria eleição do que qualquer arrumação de casa ou contratação pública em geral. Mas, Ana, antes da gente começar, eu queria apresentar vocês, Ana Cristina, porque não adianta a gente falar de ETP aqui. Pessoal, Ana Cristina, eu tenho orgulho de dizer, ela já foi minha aluna do especialista, sei lá, mais ou menos 4 anos atrás, 3 anos atrás, acho que até uns 3 anos atrás. Hoje, a Ana é professora, não só do especialista, como de vários cursos de capacitação, tem trabalhado também, além nas capacitações, nas assessorias de órgãos públicos e ela está aí em Minas Gerais, mas tem feito assessoria e capacitação no Brasil inteiro também. E a Ana é, assim, a pessoa que tem mais cuidado e detalhe em artefatos, e por isso que ela vai falar um pouquinho para a gente sobre ETP hoje. Ana, vamos começar a falar um pouquinho dos detalhes técnicos. Gente, para quem está chegando agora, quero aproveitar para lembrar vocês que nós teremos uma imersão nas licitações na prática, que vai acontecer de 10 a 16 de fevereiro, tá? O link está aqui embaixo, www.especialistareferencia.com.br, para você se inscrever gratuitamente nessa imersão, que vai ser a semana inteira. Inclusive, a imersão vai ter uma comunidade, eu vou estar lá, a Ana também, vamos estar lá na comunidade ajudando vocês. Mas, Ana, para mim, o ETP é a peça mais importante do procedimento licitatório. E, aliás, todo mundo sabe disso. Eu não, todas as vezes que eu começo a fazer palestras ou que eu posso ser convidado para fazer capacitação de qualquer tema, eu gasto, nem que seja, se eu só tiver 2 horas, eu gasto 1 minuto para falar de planejamento. Não tem chance de eu falar de nada de licitação sem falar sobre planejamento também. Então, assim, posso falar da importância do mapa de risco, do planejamento e gerenciamento de risco, dos planos de contratação anual,
mas eu não estou falando de peças extraprocessuais, estou falando de artefato de licitação. Para mim, o artefato da licitação mais importante, não só porque ele é o primeiro e é o grande pontapé inicial, mas porque ele é a voz do demandante, os cuidados da gestão, é pensar o contrato antes do contrato acontecer. Para mim, realmente o ETP é o mais importante. Ana, vamos lá, fala sobre o ETP um pouquinho para a gente. Então, professor, primeiramente quero dizer que é uma honra participar com o senhor dessa live, mais uma imersão, mais um projeto se iniciando. Pessoal, não percam a oportunidade. Eu falo que eu não era aluna do senhor, eu sou aluna. Eu estudo, nós aproveitamos sempre do conhecimento que o senhor tem a nos oferecer e é uma honra realmente fazer parte deste time. Mas como o senhor disse, já indo para o nosso tema, né? Porque senão a gente se delonga aqui, mas, de fato, a lei ela trouxe essa preocupação com a fase de planejamento, justamente por observar que vários órgãos públicos não realizavam as suas licitações de forma pensada. Então, nós víamos, e ainda vemos, muito desperdício do dinheiro público. Né? Nós vemos aí equipamentos que são adquiridos e que não têm lugar para ser instalado, nós não temos a estrutura necessária, nós não temos profissional para executar, direto em reportagens, nós temos aí obras públicas gigantescas que são paralisadas. Isso tudo é fruto de um mau planejamento. E a lei, ela trouxe e reforçou muito isso, porque já existia, né, professor, inclusive, para os órgãos federais, o ETP não é um artefato novo, mas a lei trouxe essa necessidade para todos os órgãos e a importância dele. E como o senhor disse, ele é a alma do processo licitatório. É onde o gestor ele coloca qual que de fato é a sua demanda e ele busca a solução que o mercado possui para que essa demanda seja atendida. Então, a minha solução ao final desse estudo, dessa pesquisa, desse levantamento no mercado, ele tem que satisfazer o interesse público e assim evitar despesas e dano ao erário. E por isso a importância. E eu venho insistindo muito nisso, professor, e acaba sendo um pouco desgastante essa insistência no planejamento, principalmente em órgãos que não tinham o hábito. E hoje eu vejo a elaboração de estudos técnicos preliminares somente para compor o procedimento. E você vai ler e está todo errado. Tem a demanda, e lá no levantamento de mercado está a opção: aderir à ata, licitar, realizar seu próprio processo. Então, eu ainda vejo muita deficiência na elaboração desse estudo e a falta de percepção dos gestores da importância dele. Realmente, ele é um instrumento que busca simplificar, né, as aquisições, não só simplificar, trazer soluções de fato. Então, o ETP, ele está previsto na lei, no artigo 18, como um dos documentos da fase preparatória. É o documento que eu vejo, assim como o senhor falou, o mais importante, e traz os requisitos no parágrafo 1º de uma forma elencada, que nós possamos seguir o passo a passo e elaborar. Mas é muito importante que o gestor olhe para o estudo técnico de forma a entender o que o instrumento, o que esse artefato propõe, para evitar, de fato, responsabilização. Não é, professor? Porque o que eu vejo... Pode falar. Não. Assim, na verdade, o que a gente vê é que os ETPs não estão sendo feitos de verdade, né? Do tipo assim, professor, está quase tudo pronto, às vezes aqui no governo federal, tá? Ó, doutor, a gente está com um processo super adiantado, está faltando só o ETP. Então, assim, você vê que não foi feito, o processo não está andando da forma correta, né? Inclusive, teve uma pergunta do Igor. O Igor perguntou: uma prefeitura de 12 secretarias, na hora de fazer um ETP, terá que ser único para todos? Igor, essa é uma ótima pergunta, porque ela não tem resposta. Digo assim, ela não tem uma resposta padrão. Essa estrutura de elaboração de estudos técnicos preliminares vai ter que ser definida por cada órgão. Então, é muito importante como cada um desses órgãos precisam ter esse cuidado. Então, o que acontece? Primeiro, vocês precisam enxergar que a estrutura organizacional de vocês vai ter que ser pensada por vocês. Então, pode cada secretaria montar o seu ETP e isso ser consolidado para juntar e montar um estudo, uma pesquisa de preço ITR? Pode. Pode cada secretaria fazer um documento de demanda e isso ser centralizado num núcleo que vai pegar esses documentos de demanda e vai montar um ETP?
Pode também, tá? Então, tudo depende da forma como você pretende estruturar. Depende do tamanho do município, depende do tamanho da estrutura, depende do tamanho do órgão. Quando você pensa numa... Eu fiz, por exemplo, recentemente, não no Tribunal de Contas do Tocantins, mas do Pará, e a discussão era essa. O pessoal do Pará disse, ó, aqui os demandantes da gente não conseguem fazer ETP. A gente vai ter que criar um núcleo de elaboração de ETP. Daí a gente recebe as demandas, faz um ETP só. Isso pode ser feito. Mas quando a gente pensa em secretarias, normalmente a secretaria tem uma estrutura, não todas, mas uma estrutura para ter condição de montar o estudo técnico preliminar dela, principalmente quando a gente estiver pensando em documentos que dizem respeito ao objeto de serviço daquela secretaria. Então, por exemplo, quem vai fazer um ETP da saúde? É alguém que entenda de saúde. E ninguém melhor do que a Secretaria de Saúde para fazer um ETP de qualidade nessa área, né? Então, é o demandante, eu sempre digo isso, Ana, o demandante entendendo que ele agora faz parte do processo de compra. Ele não é um cliente comprando no mercado, né? Ele faz parte do processo de compra. A Nanindeua, foi bacana, eu fiz a capacitação para vocês também aí, né? Pois é, então assim, Ana, os detalhes e os cuidados precisam ser pensados. Quando você pensa em cidades um pouco maiores, normalmente a secretaria tem a estrutura para montar o seu ETP sem precisar centralizar isso numa única equipe, né? Eu não sei como é que vocês têm feito aí, Ana, dá uma luz daí de como é que você tem feito. Então, professor, até gostaria de pontuar, essa semana eu fiz uma reunião em um município que eu presto assessoria nesse sentido, com as secretarias. Porque, às vezes, a solução não é a mesma. Às vezes, a minha demanda, em tese, ela pode parecer a mesma, mas a solução talvez não seja. E a nossa discussão aqui era justamente sobre lanches. Servir lanches em reuniões, em eventos, em convenções, enfim. A princípio, a minha demanda seria lanche, mas a minha solução para uma secretaria pode ser que esse lanche seja através de buffet, para outra secretaria seja um fornecimento por item, seja um fornecimento diário. Então, nós temos que ter muito cuidado e aí eu vejo como possível elaborar um ETP até para evitar que tenhamos preços distintos para o mesmo objeto dentro de uma mesma estrutura. Imagina um município pequeno comprando pão francês e aí, para uma secretaria paga-se X, para outra paga-se 2X. Então, temos que ter esse cuidado. Mas, às vezes, apesar de ser a mesma demanda, a solução vai ser diferente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E quando a solução for diferente, ou nessa própria construção do estudo técnico preliminar, nós vamos encontrar duas soluções, uma para a secretaria X, outra para as demais, e aí a gente, daquele ETP, nós teremos dois processos licitatórios, porque as minhas soluções foram distintas. Mas eu tenho que identificar, de fato, isso. Porque nós vamos ter demandas que serão exclusivas de uma secretaria e nós teremos demandas que serão afins. Alguma secretaria talvez use mais ou use menos, mas teremos fornecimentos comuns a todas elas. Então, é necessário que a administração encontre, primeiro, qual é a demanda. Não é, professor? Porque quando eu digo, igual o exemplo de lanche, eu às vezes pergunto, e onde o assessor brinca comigo, porque eu faço uns balõezinhos, fazendo alguns comentários justamente para que as pessoas raciocinem. E eu pergunto, qual é a sua demanda? Ah, é lanche, mas você precisa de lanche para quê? Ah, para evento. Mas que evento que você vai fazer? Porque uma coisa é eu precisar de um lanche para o carnaval, para eu servir ali para os policiais. Outra coisa, eu vou fazer um evento com o pessoal do CRAS, por exemplo, vai ser uma reunião. Então, assim, eu tenho uma série de coisas e que o estudo técnico, quando a gente de fato se propõe a elaborar, vai nos fazendo pensar, né? Eu acho engraçado, professor, nas contratações correlatas. Todas as vezes eu recebo, não há nenhuma contratação a ser feita, não há nenhuma providência a ser feita. Normalmente há, né? Não há impacto ambiental. Eu falei, gente, mas qual contratação não há impacto ambiental? Então, é comum você fazer todo esse processo e aí chega o equipamento, por exemplo, e eu não estou com o equipamento, com o lugar instalado, pronto para receber aquele equipamento. Então, às vezes, eu tenho que colocar aqui um equipamento não almoxerifado durante 90, 120 dias, sem conseguir fazer a ligação, verificar, inclusive, o funcionamento dele para eu dar o recebimento efetivo, justamente porque lá no estudo técnico preliminar não colocou que a providência seria, né, a adequação do espaço para receber aquele equipamento. Então, isso tem sido muito comum.
E me entristece, porque às vezes a gente fala, né, professor, e as pessoas não absorvem, não entendem a importância e o risco disso. Porque os tribunais, eles agora estão analisando ausências de ATP, porque alguns municípios, alguns órgãos ainda estão insistindo em não elaborar. Mas nós estamos caminhando para, sim, tem o ETP, mas ele não tem nada, ele não tem conteúdo nenhum, ele não traz nada do que o ETP se propõe a trazer. Então, eu tenho visto isso e eu chamo sempre a atenção da minha equipe alguns me chamam de chatos. Mas é porque é uma insistência, porque a gente Porque a verifica ideia na é se livrar do frente. documento, né, Ana? Cheque. Sim. E é o que o senhor falou, a questão de hoje trazer o demandante como parte do processo. Nós vivemos um período, eu trabalho com licitações há 22 anos, sou novinha assim, mas pura fachada. Mas, enfim, que a responsabilidade era toda do processo, toda do setor de licitação. Então, a caneta é ruim, a licitação é que não sabe comprar. O arroz é ruim, a licitação é que não sabe comprar. E agora a nova lei trouxe para assim, não, na verdade, o resultado do processo licitatório é culpa sua, demandante, que não soube pedir. Isso. O que está longe de ser direcionar, né, professor? A responsabilidade da licitação está por ali, qualquer vício no bojo do processo, ali na fase de lances, pode ter havido problemas. A licitação também vai ter responsabilidades, tá? Sim, É só a claro. gente conseguir separar. A responsabilidade pela qualidade do item, pelo detalhamento técnico do item, é de quem está demandando. E sem dúvida Sim. nenhuma é aquela luta do cheque, né? Gente, você vê gerenciamento de risco, eu emiti um parecer, eu voltei de férias, tá? Apesar de não parecer, eu voltei de férias tem uma semana e chegou um parecer recente agora para mim de uma estruturação, recurso federal para uma estruturação de adequação de obra de infraestrutura, um negócio imenso. Veio um mapa de risco com 3 riscos. Eu disse, ou seja, não fizeram um mapa de risco, né? Botou ali mapa de risco, check. E não é isso. E o Tem muitos perguntando interessante, sobre se o ETP é obrigatório para contratação direta. Eu vou até responder isso antes de voltar para a Ana. A princípio, não, tá? Tanto as dispensas de licitação quanto aquelas contratações do artigo 95, a princípio, o estudo técnico preliminar pode ser dispensado. Aliás, existe até quem discuta a possibilidade de estudo técnico preliminar ser dispensado em licitação. Existem doutrinas que já defendem isso. Eu defendo o contrário, tá? Para mim, quanto mais segura a sua contratação for, melhor. Nós ainda não temos posicionamento de órgão de controle assim muito direto e claro no sentido de que pode dispensar ETP em licitação. Então, acho que quando a gente está pisando onde não sabe, a gente não bota o pé de vez, né? A gente vai pisando devagarzinho. Então, nas dispensas, nas contratações diretas, a princípio o ETP pode ser liberado sim por essa disposição legal. Agora, em alguns casos, é porque a lei fala ETP se for o caso. É importante entender que em alguns casos, mesmo que o valor seja baixo, o item é tão complexo que merece um ETP, tá? Então, não achem que não precisa em nenhuma hipótese fazer ETP, não. Mas em alguns casos, nas contratações diretas, aliás, muitos deles, você pode não fazer o estudo técnico preliminar. Mas eu repito, a Ana está batendo nessa tecla, fazer o ETP é muito importante para você, tá? Cada um daqueles documentos, eles estão ali para garantir a você segurança. Fazer licitação na 8666 era para os fortes. A Ana está falando aí, a gente tem muitos anos de estrada. Começamos muito cedo, né, Ana? Eu comecei com 10, 11 anos. muito. Mais ou menos assim. Então, o que acontece? A gente sabe o que era fazer contratação sem pensar os nossos contratos. Gente, eu posso falar isso que já passaram mais de 5 anos, muito mais de 5 anos, não tenho como ser investigado mais, porque já prescreveu. Mas assim, a gente fazia contratação de manutenção de veículo, que cada vez que eu liberava uma manutenção, eu tinha certeza absoluta que eu estava sendo roubado. E não era uma fé, não, é porque eu não entendia do que fazer. A gente pagava, às vezes, o preço de um veículo inteiro ao longo do ano, só mantendo. Cada vez que chegava, a única coisa que eu conseguia checar, eu disse, não, o volante já consertou. Não, doutor, mas o que consertou foi outra coisa do volante agora. Então, assim, a gente não se preocupava. Os problemas do contrato surgiam durante o contrato. Quando, na verdade, a lógica agora é você antever esses problemas. Se a gente considerar que 90%
90% dos nossos contratos, para não dizer mais, são os mesmos de um ano para o outro, a gente tem como raciocinar o nosso contrato antes dele chegar, porque a gente já tem um histórico dessa contratação. Então, eu vou começar uma contratação de limpeza. O sujeito vem com um mapa de risco, dizendo que tem 3 riscos. Pelo amor de Deus, eu disse, meu amigo, eu trabalho com limpeza há tantos anos. Ó, não chegar o material sem qualidade, faltar o empregado no horário sem ninguém avisar e não substituir, ou o empregado chegar lá e sair mais... Eu já te dei 4 riscos Não em 1 minuto. recolher as verbas trabalhistas. Não recolher verba trabalhista, não ter conta vinculada. Então, assim, na verdade, vamos fazer o seguinte... Faz o gerenciamento de risco. Você precisa disso. É muito importante. Obrigado, Joyce, pelo seu carinho. Que bom que o especialista referência está sendo divisor de águas na vida de vocês. E alguns de vocês, assim, eu tenho certeza absoluta que alguns de vocês têm esse resultado positivo e eu posso dizer que eu sou muito, muito feliz, tá? Assim, toda vez que eu vejo um aluno, eu já recentemente fui fazer capacitação, assim, final de outubro, eu fui fazer capacitação, porque eu tenho muitos alunos que a gente faz capacitação combinando mesmo, né? Juntos e palestrando. Nesse eu fui convidado para um evento e ele estava fazendo a palestra antes de mim. E eu disse, nossa, que coisa legal. Então, assim, acreditem que isso é bom demais. E é um momento especial, né? A gente está aqui falando sobre isso, como agora é importante vocês que estão querendo aproveitar a oportunidade, correrem atrás. Agora as gestões públicas estão se formando, né? Muitas equipes estão sendo formadas, muitas empresas estão precisando de equipes, enfim, é um momento muito especial mesmo. Mas voltando ao nosso ETP, a gente tem um outro problema que eu quero que você fale um pouquinho, Ana, que é o fato de que ninguém é dono do problema, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala das contratações correlatas ou adequações, que é o que a Ana falou, o maior problema do ETP é você não enxergar que você é importante. É importante você olhar coisas que às vezes não são do seu setor, mas que são necessárias para que aquela contratação funcione. Eu vou dar um exemplo real. Contratação de merenda escolar. Determinado município, a gente não vai usar nomes de municípios nenhum, né? Os exemplos vão aparecer sem os nomes. Então, município X, que decidiu fazer contratação de merenda escolar com o fornecimento da merenda dentro do município. Era um município pequeno, disse, fazer a merenda dentro da escola é sensacional, a criança come a comida mais saudável e tudo mais. Pronto, tudo bem. Então, a opção foi essa, era a terceirização, mão de obra com material. Os materiais eram adquiridos cumprindo aquelas regras ali de agricultura familiar, tudo lindo. Os critérios nutricionais, tudo lindo. Primeiro dia, uma escola ficou sem merenda, confusão, o secretário de Educação deve ter recebido 200 telefonemas no minuto, porque é assim que funciona nessas cidades menores, né? E aí, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Que essa escola ficou sem merenda escolar. E aí, depois de transporte escolar, é um inferno. Depois a gente fala sobre isso. Mas, enfim, merenda escolar no meu caso. E aí, quando foi ver, todas as escolas tinham saído, menos naquela. Quando chegou lá, a tiazinha terceirizada daquela escola disse, aqui não teve, porque não tem fogão. E aí, quando a gente foi discutir porque o ETP faltou isso, faltou aquilo, o que a gente ouviu foi... isso não é responsabilidade minha, não. Fogão é o pessoal do patrimônio, não é comigo. Comigo é serviço terceirizado. Fogão é problema do povo do patrimônio. Então, esse tipo de... Parece, sabe o quê? Lá vai a bola, girar na roda, passar. Quando a música acabar, quem tiver com a bola se lascou. Então, o sujeito quer se livrar da bola urgentemente antes que a música acabe. Mas é importante enxergar que essa cooperação é necessária para que não só o ETP, mas todo o processo ande. Né, Ana? Antes de passar para a Ana, só mais uma coisinha. Alguém perguntou, a equipe de apoio pode participar da fase preparatória? De jeito nenhum, entendimento do TCU, tá? Só dando essa resposta e já passando para a Ana, dividir um pouquinho mais da experiência dela. Vamos aproveitar aí. Então, professor, como o senhor dizia, até a pergunta, eu pego um gancho, a segregação de funções, ela auxilia nisso. Como o senhor bem disse, advogado, o senhor não tem que entender dos riscos de um contrato, em tese,
de uns riscos de um contrato de limpeza, mas o senhor olha, aquilo já te chama atenção pela sua expertise. E a segregação de função, ela faz com que a gente tenha esse olhar do que já aconteceu e tenha a oportunidade de revisar antes que aquele problema de fato aconteça. É quando chega um ETP e a equipe, por exemplo, responsável pela elaboração da pesquisa, percebe algum vício ou que falta alguma coisa. Agora, o que tem acontecido é essa elaboração às avessas. Como o senhor bem disse, meu edital já está pronto, meu TR já está pronto, minha pesquisa já está pronta, e agora eu preciso só formalizar um ETP para constar que essa é a minha solução. E não utiliza o instrumento como de fato a lei traz como oportunidade. E nós realmente pensamos, nossa, mas que saco esse documento, onde que eu posso dispensar? Quando que eu não preciso fazer? Então é necessário, gente, que tenhamos essa consciência da seriedade, da importância desse documento, e que ele trouxe a oportunidade da administração, de fato, pensar na sua contratação. Então, a partir do momento que eu enxergo, como o senhor bem disse, mesmo se o meu regulamento me permite dispensar a elaboração, terão situações em que eu vou preferir elaborar para, de fato, encontrar uma solução mais viável para aquele problema da administração. E essa equipe responsável, por isso que a gente insiste tanto que ele não seja elaborado por uma só pessoa, porque às vezes a pessoa tem conhecimento, por exemplo, da merenda, da descrição dos itens, do que o cardápio exige, qual que é o percentual da agricultura familiar que é obrigatório, mas ela se esquece ali da parte operacional, que eu preciso ter gás, eu preciso ter utensílio, eu preciso ter botijão de gás. Né? Então, quando você faz isso em equipe, acaba que uma pessoa auxilia a outra na elaboração de cada um dos requisitos que o artigo 18 traz. E aí a gente traz lá nessas contratações correlatas, nessas providências prévias, esses pensamentos. Olha, se eu optei por comprar os itens para fazer a merenda, então eu tenho que verificar nas minhas escolas se isso aqui tem ou se eu vou ter que providenciar. Porque depois chega, como o senhor disse, a batata não vai estar na minha mão, mas o problema está ali. Eu tenho uma situação que vai gerar uma responsabilização. E como o senhor bem disse, cada agente público é responsável pela sua etapa no processo. E se aquilo ali desencadeou um problema, desencadeou uma urgência, né, provocada, alguém será responsabilizado. E a lei é clara em impor ao gestor a obrigação de instaurar um processo administrativo para se chegar a essa pessoa, mesmo que não esteja com a batata na mão, mas que originou esse problema. E aí tem gerado essas discussões, não é? Porque ninguém quer ser responsabilizado. A gente vem de uma administração pública também que era omissa quanto às atitudes dos gestores, dos agentes públicos. Passava-se muito a mão na cabeça. E agora a lei põe, gestor, você precisa fazer isso. Então, mais uma vez, a gente sempre reforça que quem trabalha com licitações, professor, não é uma vez aluno, é sempre aluno. Nós sempre estudamos, nós sempre buscamos, porque cada dia é um entendimento. Isso é necessário para aplicar e para não sermos responsabilizados. Eu falo que curso hoje não é vantagem, é investimento, né? Nós fazemos isso por necessidade. Nós só conseguimos trabalhar se a gente tem esse conhecimento. E na nova lei agora, isso é regra. Né? E a preocupação com a ETP, e eu vejo um descuido muito grande ainda por parte dos gestores. Precisamos que as pessoas envolvidas entendam a importância deste documento, para evitar, de fato, aí, responsabilizações. É isso. Gente, ó, lembrando aqui para quem está perguntando, esse link que você está vendo aí embaixo, www.especialistareferencia.com.br, é o link para vocês se inscreverem na nossa licitações na prática, a imersão nas licitações na prática, que vai acontecer de 10 a 16 de fevereiro. A gente olha assim, 10 a 16 de fevereiro já é na outra semana, Boa. tá? Então, vamos estar a semana inteira e vamos trabalhar cada um desses temas, tá bom? Ana, muito, muito obrigado pela sua participação, Ana. Esse é um ano que promete muita coisa. Quero ver se a gente combina. Eu acho que vamos fazer um grande evento em Belo Horizonte um dia desse aí, com certeza. Vamos organizar isso com calma. Eu estarei em Belo Horizonte, gente, pela Plenum, mas é um evento fechado. Mas eu vou estar em Belo Horizonte agora no mês de março. Vou estar de novo no mês de maio. Mas são 2 eventos fechados, um para o Ministério Público, enfim. Mas a gente vai organizar aqui para poder fazer
um evento aberto, né? E os alunos do Especialista Referência, dessa vez nós vamos nos encontrar todos, porque a gente vai fazer um evento do Especialista Referência. Estamos muito felizes com isso também. Ana, minha querida, que bom falar com você. É bom ver esse sucesso de todos os dias. Gente, quem não acompanha ainda, começa a seguir a Ana Cristina aí, ó, Ana Silva, underline ADV, e aproveitar as dicas, porque ela também está dando as dicas de licitação, trabalhando com assessoria, e está aí ajudando também muita gente, né, E Ana? venham fazer parte, né, da equipe, venham participar dessa imersão. Eu sempre elogio o professor por essa iniciativa, porque é uma semana de muito conhecimento. É claro, né, professor, que não dá para fazer um curso nessas lives, nesse curso, nessa imersão, não dá para abordar tudo. Né? Nós, no curso do especialista, é 1 ano. Nós temos quem adere, né, quem vem participar do curso especialista, são 12 meses de curso. Então, são aulas mensais, muito conteúdo. Mas é uma oportunidade ímpar para quem está chegando e conhecer também. E, professor, um prazer, né, conversar com o senhor. Espero revê-lo em breve, ansiosa pelo encontro em São Paulo. Vamos combinar, sim, em Belo Horizonte. Só um comentário. Quando eu conheci o professor pessoalmente, eu falei, meu Deus, aí eu olhei assim, quase 2 metros e eu baixinha, né, professor? Até Pois é. assustei. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. É bom demais estar com vocês aqui. Obrigado, obrigado, gente. Até a Obrigada, próxima. professor.